aí, meu Max aluno, Max aluna, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência com a Pro Angélica. Vamos lá? Hoje o nosso tema é o domínio eucário. Pro, que isso? Calma, gente. Nós falamos dos domínios da bactéria lá do antigo reino Monera na última aula. Hoje nós vamos falar do domínio eucário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos falar sobre todos os reinos que têm células procariontes. Vamos entender primeiro qual que é a célula procarionte. Acompanha comigo aqui no quadro. Então, a célula procarionte é aquela célulazinha linda que possui uma membrana plasmática, possui um núcleo onde o DNA fica guardadinho, envolto por uma membrana chamada carioteca. Bom, eu tenho a presença de várias organelas citoplasmáticas. Nós vamos depois relembrar isso, né? Então, esta é uma célula eucarionte, basiquinha ali, né? Eu não coloquei nem os ribossomos. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Essa célula apresenta um núcleo bem dividido, lembra-se bem disso. Esse núcleo envolve todo o DNA e essa membraninha do núcleo eu chamo de carioteca. As organelas citoplasmáticas, vamos fazer algumas falas aí. Então, organela citoplasmática eu tenho ribossomos, que produz proteína, então a sua função é a síntese proteica ou produção de proteína. Eu tenho retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, ficam próximos ao núcleo, então inicia-se pelo retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso em seguida. Eu tenho o complexo golginiense ou complexo de Golgi, tenho mitocôndria, tá? Que produz aí ATP, que tem produção de energia para a nossa célula, e o cloroplasto, que faz a produção de alimento para a célula. Então, é o responsável pela fotossíntese celular. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos falar, o primeiro grupo que nós vamos falar do domínio eucário é o reino protista. E no reino protista eu tenho dois indivíduos completamente diferentes, tá? Então eu tenho aí, no reino protista eu tenho algas, tá? E eu tenho protozoários. Então são dois indivíduos completamente diferentes vivendo no mesmo reino. O reino protista também pode ser chamado de reino protactista. Então, olha lá. As algas unicelulares e pluricelulares. Então, eu tenho alga dos dois tipos, tá bom? Essas algas, elas têm funções bem distintas. Por exemplo, as algas unicelulares, elas são altamente importantes para o meio ambiente, então tem uma importância ambiental, por conta de que elas produzem em torno de 80% do oxigênio que você respira, vem aí dessas algas unicelulares. Além de que eu tenho as algas bioiluminescentes, que vai fazer aí um processo de iluminação. Então, ao serem tocadas no oceano, elas vão iluminar. Inclusive, teve aí um caso no Oceano Pacífico, né, onde as algas, por conta da quarentena, apareceram e ficou muito lindo o oceano. Eu deixo o link para vocês dessas imagens. Eu tenho também, elas também causam, também são indicadores de problemas ambientais, como por exemplo as marés vermelhas. Quando há um desequilíbrio, tá? Eu posso vir a ter o aparecimento dessas algas vermelhas que produzem uma substância tóxica, né? E liberam, então os animais que se alimentam dela acabam morrendo. E se você se alimentar dela, você pode vir a ter problemas de saúde. As algas pluricelulares, que são maravilhosas para nossa alimentação, tá? Então, elas são usadas para nossa alimentação. Lembrando que as algas pluricelulares, elas são classificadas em verdes, pardas e vermelhas, tá? Então, as algas unicelulares e pluricelulares são classificadas nessa forma: algas verdes, pardas e vermelhas. O principal exemplo que eu tenho de alga verde para você é o nori,
muito utilizado na alimentação, mas tem o alface do mar, que também é uma alga, também muito utilizado na alimentação, aí principalmente oriental, tá bom? É aquela alguinha que envolve aí o sushi, alga nori, aqui ó, altamente importante para a nossa alimentação. Então ela rende dinheiro, né? Ela é produzida mesmo, ela é cultivada nos oceanos para render dinheiro, lucro. Bom, um outro meio onde essas algas são utilizadas é na indústria, tanto de cosmético quanto na indústria farmacêutica, ela também é utilizada, tá? A principal aí que a gente vai ter é a agar-agar, ela faz emulsificante de sorvete, é utilizada aí na produção de placa de Petri, então nós temos ela, são aí as principais importâncias das nossas algas. Então vamos lá, a alga, classificada no reino protista, possui célula procarionte, podem ser uni- ou pluricelulares, são classificadas em algas verdes, algas pardas e algas vermelhas, e elas têm importância ambiental, importância econômica com relação à alimentação, à medicina aí, e à farmácia, né, de modo geral, a indústria de modo geral. Tranquilo? Vamos dar uma volta. Agora vamos falar dos nossos protozoários. Só para lembrar, algas são autotróficas. Pro, o que é isso? Produzem o próprio alimento. Então, nesta célula aqui eu tenho cloroplasto. Tranquilo? Bom, vamos lá. E os protozoários? Os protozoários são exclusivamente unicelulares, tá? Então, eles podem ser considerados de vida livre ou parasitas. A ameba é um parasita que também vive em vida livre. E os parasitas são causadores de doença. E aí vem que eu vou fazer um exemplozinho de uma célula aí, né, de um protozoário chamado Plasmodium, causador da malária, tá? Eu tenho algumas outras, nós vamos falar aí um pouquinho mais das doenças quando a gente abordar apenas esse item dos protozoários, mas o que hoje eu preciso saber? Os protozoários, então, eles são têm célula procarionte, todos são unicelulares, podem viver em ambiente livre, como podem viver parasitando o nosso corpo ou o corpo de outros animais, tá bom? E eles são classificados na sua forma de locomoção. Então, esse aqui que eu desenhei, ele tem um flagelo, é localizado como flagelado, ele é classificado como flagelado. Eu tenho ainda os ciliados. Tem um desenho esquemático, né, do Da Vinci loiro. Então, aí, um protozoário ciliado. Eu tenho ainda os protozoários apicomplexos, que são aqueles que não têm nenhum tipo de meio de locomoção. E eu tenho a famosa ameba ou os ameboides, tá? Que eles têm pseudo-pés, falsos pés, que vão se movimentando. E aí um desenho bem legal. Eu devia ter comprado uma amoeba para brincar com vocês. É aquele brinquedinho, a amoeba, ele tem aí a capacidade de produzir um certo movimento, aí você consegue esticar o bichinho como se ele tivesse, né, o brinquedinho como se ele tivesse pés, aquela gosma horrorosa, né, que vocês adoram, que eu sei, né, os famosos slimes da vida. Então, aquele movimento que você faz com o slime, nada mais é do que pseudo pés, né, pseudópodes é o nome correto, mas pseudopés aí que vai fazer essa movimentação, então esse bichinho vai ali se arrastando assim, né? Esse serzinho vivo, muito esquisitinho. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Licença, caneta. Eu falei que causa doenças. Quais são as doenças mais famosas e que mais se pede em exercícios causadas por protozoários? Então eu tenho a malária,
causada pelo plasmódio. Lembrando que nome científico escreve a primeira letra em maiúsculo, a segunda palavra toda em minúsculo e sempre lembre-se de grifar. Bom, eu tenho a doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi. Esse cruzi do Trypanosoma vocês podem encontrar em letra maiúscula, porque era o nome de um dos médicos aí que foi homenageado, né? Com o Trypanosoma cruzi aí, uma homenagem. Eu tenho ainda uma outra famosinha, que chama-se toxoplasmose, mas popularmente é conhecida como verme de gato. Causada pelo toxoplasma. Bem, vou apagar. Esse aqui. Toxoplasma gondii, 2 is, tá bom? Quando eu falo da leishmaniose, a leishmaniose também causada pela leishmania, é um protozoário, tá? Então, a principal importância aí dos protozoários é a causa médica. Então, tem como principal importância médica, porque causam doenças. Tranquilo até aqui, gente? Volto na próxima aula com mais um pouco de domínio eucário. Beijos!